Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar da seleção brasileira, né? A seleção brasileira segue sem rumo e o Ancelotti, hein? O Ancelotti renova com o Real Madrid até 2026, né? E frustra, né, muitos torcedores que acreditavam na CBF, achando que o Ancelotti viria no meio do ano de 2024, coisa que não vai acontecer. Aí agora fica uma dúvida, quem será que vai assumir a seleção brasileira? Será que Fernando Diniz, mesmo com esses números ruins, vai permanecer à frente da seleção brasileira? Lembrando que ele bateu todos os recordes negativos com a seleção brasileira no seu início de trabalho. Será que ele vai permanecer? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o Ancelotti e seleção brasileira. O link vai estar na descrição. Cresce direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Do que foi a CBF com o Jolite Coutinho, fora aquele período, nunca mais, nem antes nem depois. Olha, tivemos Ricardo Teixeira, tivemos José Maria Marim, tivemos Marco Polo Del Nero, Rodrigo Caboclo, é Rodrigo? Rogério Caboclo, que inclusive é acusado de assédio, né? E acabou deixando também a presidência da CBF. Aí chega Edinaldo Rodrigues, destituído. Que situação, hein? Os anos passam e a Confederação Brasileira de Futebol continua do mesmo jeito ou pior, Eugênio Leal? Não sei se pior, mas sempre com problemas. A renovação do Ancelotti, ela vem justamente no momento, e poderia ter sido feita antes, né? Mas ela vem justamente no momento em que a CBF passa por uma profunda crise institucional. Então, nada mais natural. Se havia alguma possibilidade do Ancelotti aceitar assumir a seleção brasileira a partir do meio do ano, quando terminava o atual contrato dele com o Real Madrid, ele olha o noticiário e vê, olha, o cara que me convidou não é mais o presidente. Se ele por acaso voltar a ser, o que é pouquíssimo provável, ali na frente, qual a garantia de que ele o será por muito tempo? Isso aí é a cabeça de quem está pensando, né? Ele está pensando na carreira dele, no futuro dele. Assim, não, ok, vou esperar aqui, de repente o Edinaldo volta, aí eu vou para a seleção brasileira, mas pode ser que um mês depois ele saia. E como é que fica? Então, ele lá no Real Madrid, ele tem estabilidade. Por isso também ele nunca abriu muito o jogo. Talvez agora ele possa falar sobre isso. Agora, a situação do Ancelotti, ela é apenas uma consequência do que a gente tem visto na seleção, no futebol brasileiro, no caso específico, na CBF. Essa instabilidade política. Quantos presidentes a CBF teve nos últimos 3 anos? É um vai e vem. Entra um, fica um lá, quebra um galho, Coronel Nunes e volta, daqui a pouco sai o outro, agora eu perdi, fica mais um tempinho, daqui a pouco vem o Edinaldo e volta não sei quem, e aí vai para a justiça. É uma bagunça. E, acima de tudo, é uma falta de respeito pelo futebol brasileiro. Quem foi esse? O Edinaldo poderia não ser o melhor presidente da CBF, na opinião de muitos. Muito centralizador, conduziu muito mal o processo todo da seleção brasileira na sucessão do Tite. É verdade que conduziu mal. Porém, ele tinha sido eleito. Aí alguém vai lá para contestar a eleição, para gerar esse momento de risco, inclusive. A gente está falando de seleção brasileira, Abel. A gente não sabe se a seleção brasileira vai voltar a jogar tão cedo. Porque esse processo todo de intervenção da justiça comum dentro da CBF, afastando o presidente da CBF, isso, aos olhos da FIFA e da Conmebol, é uma violação do Estatuto da Entidade Internacional do Futebol. Inclusive, membros da FIFA e da Conmebol vêm ao Brasil agora em janeiro para analisar tudo o que está acontecendo. Vistoria, não façam eleição antes da gente chegar, para eles entenderem. Eles podem encontrar aqui um cenário que determine uma suspensão do futebol brasileiro, de competições internacionais, incluindo as de clubes. A situação é muito mais grave do que se imagina. A gente está tratando aqui no dia a dia o futebol brasileiro e tal. Não, contrata daqui, contrata de lá, vai jogar a competição e tal. Mas nesse momento, em virtude dessa ação de opositores, daqueles que por muitos e muitos anos mandaram na CBF, eram donos da CBF, que foram à justiça e conseguiram essa ação para tentar uma nova eleição e aí para que eles retomem o poder, então gerando uma crise muito grande, essa crise pode
impedir clubes brasileiros de jogarem competições internacionais, inclusive impedir a seleção brasileira. Ninguém sabe qual vai ser o comandante, qual vai ser o presidente da CBF a partir de janeiro. Então, assim, o Diniz, não sei. O cara que chega lá pode falar, Diniz, muito obrigado, não quero você. E o cara que chega lá poderia falar, não, o Ancelotti não está nos meus planos, não penso no Ancelotti, que tem um outro nome. Claro, cada um tem Então, assim, suas escolhas, né? Porque vai ser um novo presidente. Não tem nenhuma necessidade dele continuar com as escolhas do presidente anterior. Ele pode romper o contrato do Diniz, o do Ancelotti, então, que nem tinha contrato. Então, a situação que a gente vive é muito grave. Porque você falou vários nomes aí, Abel, vários nomes. Eu, por exemplo, assim, eu vivo no futebol há muitos e muitos anos, muito antes até de trabalhar como jornalista esportivo, eu já vivia o futebol, eu acompanhava o futebol. Você falou aí, Ricardo Teixeira. Quem era Ricardo Teixeira na fila do pão dentro do futebol brasileiro? O genro do Avelange. Apenas o genro do Avelange, nunca fez nada. Ele caiu de paraquedas e ficou 20 anos ou mais dirigindo a CBF. Quem são essas pessoas? O que elas fizeram pelo futebol? Quem foi Rogério Caboclo para, de repente, virar uma figura de proa, de ponta no futebol brasileiro? Qual é a história dessas pessoas no dia a dia? O que eles contribuíram, de fato, para o futebol brasileiro? Então, já passou da hora da CBF ser comandada por pessoas do futebol, por ex-jogadores, por pessoas que vivem o dia a dia, que estão ali, não aqueles dirigentes que vêm ali, né, sorrateiros politicamente, porque um é sobrinho ou genro ou amigo de não sei quem, e cai de paraquedas e vira um dirigente. Passa a ser o cara que manda no futebol brasileiro, sem ter histórico dentro do futebol brasileiro. Então, um ex-treinador, ou mesmo que seja um dirigente conhecido, atuante no dia a dia das grandes pautas do futebol brasileiro, mas principalmente ex-jogadores. Esses caras é que tem que ter o poder no futebol brasileiro, não os dirigentes que são, muitas vezes, esses dirigentes de federação são aqueles, assim, dirigentes do clube pequeno. Pode ver, quase sempre o dirigente de federação é alguém que vem de um clube pequeno, às vezes da segunda divisão daquele estado e tal, porque não querem colocar os dirigentes de clubes grandes, porque pode haver algum facilitamento para o clube grande. Então, são esses caras que vêm ali, trabalhando num time pequeno, aí vão ascendendo politicamente, vão ganhando espaço, e daqui a pouco os caras são os manda-chuvas do futebol brasileiro. Trabalharam, às vezes. Mas o pior é a cabeça dessas pessoas, né? E não só da CBF, mesmo esses interventores aí de FIFA, de Conmebol, que moral que eles têm, né? Vamos falar a verdade. Tudo isso é cartório. Futebol não precisaria de confederação nem de federação. Se os clubes tivessem cabeça, como parece que estão tentando fazer agora na Europa, eles mesmos geririam um negócio. E está tudo errado. Está tudo errado interferir numa eleição, mas essa eleição também está errada. Com voto unitário de federação, com os clubes não tendo peso, com a eleição sendo feita de um jeito que os clubes nunca consigam resolver sozinhos. Então, está tudo errado na estrutura do futebol brasileiro. Até acho que melhoraria se tivéssemos alguém, por exemplo, vou lançar um nome aqui, o Raí, uma pessoa com capacidade, né? Mas a gente sabe que não se restringe a isso. Tem toda uma estrutura do futebol no mundo que é complicada. Né? Leonardo. Não, são bons nomes, mas não são salvadores da pátria. Exemplos de ex-jogadores que já trabalharam ou como técnicos, ou como dirigentes. Eu acho que tem uma história no futebol. Um caminho. Tem um respeito do futebol internacional, inclusive. Que se preparem, né? Não basta ser um ex-jogador. Claro, não basta ser um ex-jogador. Se preparem, que estudem administração, que estudem a questão toda do esporte. Não é chegar lá de cair de paraquedas também só porque foi um ex-jogador. Perfeito. Mas, assim, ex-jogadores que conheçam, que vivam e que se preparem para exercer funções, ou ex-treinadores, ou pessoas que vivem o dia do futebol. Não alguém que foi indicado por um político. Tem muito isso também, né? O deputado tal que é fulaninho, bota lá. O professor Celso Zelt é indicado no deputado tal porque tem muito interesse político dentro do CBF, muita força de deputado, político, de senador financeiro e tal. Então, assim, a consequência é isso, porque as pessoas olham e viram assim, falam assim, a culpa é da CBF. O que é a CBF? Essa é a grande questão. Por que ela é assim? Por que a culpa é da CBF? Quem deixa as coisas chegarem nesse nível? Eu não sei se é o pior momento institucional, mas é o que mais reflete exteriormente. Na medida em que você não tem o presidente, não tem o técnico, o que pode ser pior que isso? Né?
está refletindo em coisas práticas do dia a dia do torcedor. O torcedor, às vezes, não é muito afeito a bastidores, quem é que está no poder, por que está, mas está refletindo em quem acompanha o futebol. Sem contar, está sem presidente, sem técnico e sem time. Porque não se sabe, não tem uma base de time. Uma fase de renovação, de reformulação da seleção brasileira. Né? Sem rumo principal nenhum. jogador da seleção brasileira das últimas Copas, numa série de lesões, jogando pouco no clube da Arábia Saudita, a gente sabe como está. Peraí, está lá no Cruzeiro. No momento lá com o seu cruzeiro, com o seu navio, mas assim, incerto também o futuro de Neymar, como vai voltar. E a seleção brasileira numa péssima fase nas eliminatórias. Tudo isso está junto, gente. Não, e ano de compromisso. Péssima fase nas eliminatórias, mal colocado, jogando mal, sem saber quem vai ser o técnico. É difícil a gente não vai conseguir agora palpitar e chutar, por exemplo, quem vai ser o técnico. A gente não sabe nem quem vai presidir a CBF, mas podemos dar nomes aqui. Continua o Fernando Diniz, muita gente falando no Abel Ferreira, para desespero dos torcedores do Palmeiras. Tem muita gente aí sugerindo o Abel Ferreira, até nas redes sociais, muita gente sugerindo, porque é um dos melhores técnicos, se não for o melhor, atuando no futebol brasileiro, e outros porque querem prejudicar o Palmeiras, torcedores de outros times, tira o Abel Ferreira do Palmeiras, mano. Muita gente brincando também com isso, mas sem dúvida alguma é um nome que pinta aí como candidato. Dorival é um outro nome. Eu acho até que nesse momento a gente tem nomes mais consolidados do que no outro momento da saída do Tite. O Dorival hoje é um bom nome para a seleção. O São Paulino não vai gostar, mas é um bom nome. Ou então que se dê mão forte para o Diniz. Eu não sou simplista, a ponto muita gente falando, vai ficar o Diniz e aquele negócio de ficar trocando bola na frente da grande área da defesa. Eu ouvi isso hoje. Não é só isso. Não é só isso. Não vamos ser simplistas também desse jeito. Às vezes dá mão forte para o Diniz, que já está lá, pode ser um caminho. Você pode não gostar do Diniz como técnico, mas pelo menos é alguém que já está lá trabalhando. Que seja o técnico, é um caminho. Seja o Diniz ou algum outro qualquer, ele vai ter, nesse ano, o momento de trabalhar a seleção brasileira, que é a Copa América. Verdade. Ali ele vai poder montar um time, treinar o time dia a dia, e cada jogo vira também um teste para ir evoluindo o time e chegando o mais longe possível, se possível ganhando a Copa América. Mas quando terminar essa competição, aí sim vai poder se dizer, começou um trabalho, seja do Diniz, seja... Porque até aqui, ninguém conseguiu fazer isso. Vamos lembrar a seleção argentina campeã do mundo, ela monta a sua base durante a Copa América, aqui no Brasil. Porque ela fica ali, ela passa ali 3 semanas junta, treinando, trabalhando, se entendendo, e ela vai melhorando jogo a jogo. Quando termina, ganha do Brasil no Maracanã e começa uma série invicta até a Copa do Mundo. Perdeu o primeiro jogo da Copa do Mundo, mas depois foi campeã. Então, assim, o momento que se tem em seleção para construir um trabalho é o momento dessa competição, em que os jogadores estão juntos. A base pode ser montada. Então, qualquer que seja o técnico, esses amistosos de março contra Inglaterra e Espanha, que já estão marcados, são amistosos mais para você não pagar mico. Mais ou menos colocando dessa forma. Não vão servir para montar a base do time, é para ir lá e não fazer feio. E a partir daí, chegando os jogos do meio do ano, sequência de jogos dos Estados Unidos lá pela Copa América, aí montar um time, porque a partir de setembro recomeçam as eliminatórias, aí você emenda uma sequência de jogos de eliminatórias que serão decisivos, porque a classificação do Brasil nesse momento é ruim nesse caminho para o Mundial de 2026. Aqui é tudo o contrário, né? Nós passamos 2 ciclos de Copa do Mundo tendo um time consolidado e reclamando que não fazia jogo com o europeu. Agora que tem os jogos com o europeu, não tem um time para enfrentar o europeu. Aí tem que fazer só para não pagar mico. O lado bom disso tudo, se é que existe um lado bom, é que temos alguns jogadores, uma nova geração promissora. Estou falando de Endrick, de Vitor Roque, apesar de o Vitor Roque ainda não ter sido convocado para a seleção principal, ou já foi? Ainda não, né? Mas se não foi, acho que não foi. Já merece convocação, na minha opinião. Vai para o Barcelona, o Endrick vai para o Real Madrid, tem o Vinícius Júnior consolidado no futebol europeu, tem o Rodrigo também como titular do Real Madrid, então do meio para frente aí já falei 4 nomes
que podem, se bem desenvolvidos, num time O João bem Pedro está acertado. crescendo na Inglaterra, vai virar um nome mais comum. Esse já foi convocado recentemente, jogou inclusive, né? Estou exagerando ou temos aí um novo grupo de jogadores promissores que Renovação podem tá aí, crescer Abel. caso a seleção encontre o seu rumo? Temos mais do que tínhamos. No tempo do Tite, você não tinha 4, você não enchia uma mão de nomes conceituados no futebol mundial do meio para frente. O Brasil era forte do meio para trás. Do Casimiro ao goleiro, a gente tinha jogadores. Então, esse é um alento. Mas Só não tem o corrigindo, resto. Desculpa te interromper, corrigindo o que eu falei agora há pouco, o Vitor Roque foi sim convocado para a seleção principal, ele enfrentou Marrocos, foi convocado pelo Ramon Menezes. Continue, professor. Mas você não tem o resto. Você não tem o técnico, não tendo técnico, aliás, eu acho urgente que ou segura na mão de Deus e vai com o Diniz, ou já dá tchau para ele. Seja quem for o presidente aí quando desatar o nó. Não, é e a agora primeira é o seguinte, coisa. É uma situação, né, professor, que influi inclusive no Fluminense. Também. Porque agora é o respinga no Flu. seguinte, se não tem mais a possibilidade do Ancelotti e a ideia é continuar com o Diniz, esquece o Fluminense. Para ficar. Porque para ser interino, ok, você é interino. Ali na frente vem o técnico definitivo. Se a partir de algum momento a CBF entende que o Fernando Diniz será o técnico definitivo da seleção, aí não dá mais para dividir. Aliás, já não foi bom dividir. É claro que interferiu no trabalho. Não só da seleção, como também do Fluminense. Então, a partir de agora, se a escolha for continuar com o Diniz, ele tem que ser exclusivo da seleção brasileira. 73 Ele vai anos. ter que se entregar ali muito mais à seleção, numa preparação para a Copa América. De repente não, provavelmente ir para a Europa para observar de perto alguns jogadores, né? Ser de Isso faz fato parte do trabalho do técnico. Como é que ele vai técnico fazer da tudo seleção. isso dirigindo o Fluminense? Hoje em dia, você trabalhar com futebol não é mais tão intuitivo como em outros tempos. Até pelo nível de informação que você tem, de adversário. É uma obrigação, é uma exigência. Isso leva tempo. É tempo do cara. Né? Assisti ontem o filme do Mussum, aliás, ótimo o filme do Mussum. Chegou uma hora que ele teve que decidir. Ou ele fazia o programa dos Trapalhões todo dia, ou ele continuava como sambista. Ele sofreu muito, mas ele teve que tomar uma decisão. Um técnico de seleção brasileira hoje precisa ocupar o seu tempo inteiro nesse tipo de trabalho. Agora passaram-se 73 anos e uma velha frase do técnico Flávio Costa, que perdeu a Copa de 50, ainda está de pé. Ele dizia, o futebol brasileiro só evolui das 4 linhas para dentro, das 4 linhas para fora, só evolui. 73 anos depois, nós estamos colocando nossas expectativas aqui em Vitor Roque, em Hendrick, porque dali para fora é um deserto. Você resumiu bem, professor. Lembrando uma frase, então, de 73. Galera, isso aí mesmo, né? A seleção brasileira precisa evoluir muito, não só assim, quando eu digo seleção, eu digo a CBF, né? A CBF precisa evoluir muito, né? Em termos futebolísticos, em termos aí administrativos, né? Do jeito que tá meio complicado. Você não tem um rumo na seleção brasileira. Hoje em dia você tem um técnico interino, que é um bom treinador, sim, mas na minha opinião ainda não está pronto para poder assumir uma seleção brasileira. Essa é a verdade. Ainda não tem o entendimento que precisa para poder estar à frente de uma seleção brasileira, que é uma competição muito importante, que é a Copa do Mundo, né? Até o momento, Fernando Diniz não teve uma boa passagem, na minha opinião, foi uma das piores passagens aí à frente da seleção brasileira nos últimos anos. Nenhum treinador que assumiu a seleção brasileira fez um trabalho tão ruim. Eu entendo que não tem umas peças boas, né? Então não tem mais aqueles jogadores, mas se você olhar bem, o Tite também não tinha, né? E o Tite conseguiu fazer um trabalho muito bom, muito acima da média, né? Nas Copas não foi bem, né? Não conseguiu ir muito bem, mas foi um trabalho bem acima da média. O Fernando Diniz está tendo um início muito ruim, né? Todo mundo sabe que o Fernando Diniz é aquele treinador, ele tem as convicções dele, não adianta, ele não dá um passinho atrás. Eu acho que o grande defeito dele é esse. Ele poderia tentar dar um passinho atrás com a seleção brasileira para tentar reajustar as coisas, e depois ele iria dando aí os passos com as convicções dele, né, de como o time vai jogar, né? Do jeito que ele tá botando assim, eu acho que não tá indo bem, né? Isso daí pode ter até uma negativa também dos próprios jogadores, né? Alguns jogadores dá a entender que não tá muito confortável com o estilo de jogo. O próprio Casimiro, que não costuma jogar desse jeito no clube, na seleção brasileira é obrigado a jogar. Não só o Casemiro, como outros jogadores. Então, assim,
Vamos ver, né, quem deve assumir a seleção brasileira, a CBF, para ver se o Fernando Diniz vai continuar à frente da seleção brasileira. Minha opinião, a seleção brasileira deveria investir pesado no Abel. Na minha opinião, o Abel é jovem, mas está muito mais preparado do que o Fernando Diniz. É um cara que é muito mais frio, é um cara que eu acho que ele pode, nesse momento, estar mais preparado. Não dizer que ele é melhor ou pior, mas nesse momento ele está mais preparado do que o Fernando Diniz para poder assumir a seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.